Oi, meu nome é Orlando Oda, né? Eu sou preletor da Seitianoye, sou vice-presidente da Associação da Prosperidade da Seitianoye do Brasil, né? A PSIB, né? E a PSIB promove vários eventos, né? Um dos eventos que ela promove chama Ciclo de Estudo da Prosperidade. E é exatamente sobre isso que eu quero apresentar a vocês, né, nesse vídeo. Bom, o assunto aqui é o que é ciclo de estudo da prosperidade. Ciclo de estudo da prosperidade é um curso promovido pela APSIB, Associação da Prosperidade da Seitianoye do Brasil. É um curso multifuncional, destinado a empresários, profissionais liberais, autônomos e empreendedores em geral. O conteúdo é baseado nos livros da coleção Verdade da Vida, escrito pelo Dr. Masaharu Taniguchi. Qual é o fundamento, né? Segundo o Dr. Masaharu Taniguchi, quaisquer problemas, sejam de ordem financeira, profissional, familiar, pessoal, se resolvem problemas da mente. Como e por quê, né? Sendo esse mundo aparente, mundo das formas, sombra da mente, né? Quando digo sombra da mente, ela reflete o pensamento central da pessoa nesse mundo. Então, quando a mente dessa pessoa atinge um estágio de total liberdade, o mundo das formas, os acontecimentos também passam a correr de forma livre, tranquila, e forma sincronizada, de modo que a pessoa se sente confortável, né? Por isso, onde quer que a pessoa vá ou esteja, todas as coisas e fatos acontecem de forma natural, como que abrindo o caminho, né? É como você precisar de um advogado e sair na esquina e você encontrar uma pessoa, né? É mais ou menos isso que acontece na prática. Este corpo, este mundo, né, os acontecimentos, é como se fosse uma imagem holográfica, tridimensional, que está sendo projetado por um operador, né, vida, que é você próprio, na verdade. Então, se é você que projeta, né, o teu corpo e os acontecimentos, se a imagem projetada não for boa, não estiver de acordo, né, com o que você quer, a culpa é você, o operador, ou falta um ajuste na lente mental, né? Então, se você entender esse mecanismo, significa que, pondo-se em ordem o interior, isto é, o pensamento, ou seja, o operador que projeta o filme chamado corpo, né? Se esse operador ficar tranquilo, ajustar a mente e projetar um filme de qualidade, os acontecimentos, que são as imagens projetadas, vão tornar saudáveis, pacíficos, harmoniosos, né? E tudo vai ocorrer normalmente, sem estresse, né? Tudo vai vir na medida do necessário e na hora necessária, né? E esse é o mundo ideal, né? As pessoas pensam em acumular um monte de dinheiro, né? Mas acumular um monte de dinheiro não é uma coisa legal, né? Você tem que se preocupar em investir, guardar, preocupar com segurança. Então, o ideal é que o dinheiro ou qualquer coisa que seja necessária vem na hora que você precisa e na quantidade exata que você precisa, né? Um pouquinho a mais, mas não muito, né? Senão você vai ter problema para ter que investir, questão de segurança, guardar, etc, etc. Então, as pessoas vão perguntar, né? Ciclo de Estudo da Prosperidade é um curso que ensina milagre? Um curso que ensina a ser rico? Não, ela não é curso de milagre e nem ensina a ser rico. Poderá ficar rico, porque ela vai ensinar
gerar riqueza, né? O conceito da Seichonoye, né, e do Dr. Masaru Taniguchi é o seguinte: a função da religião não é livrar os homens da pobreza, considerando existente, mas despertar as pessoas para o mundo onde a pobreza não existe. A APSIB, que é a Associação da Prosperidade do Seichonoye do Brasil, esse curso Ciclo de Estudo da Prosperidade, faz a mente da pessoa soltar a pobreza, isto é, expulsa a pobreza do mundo mental para que, consequentemente, a pobreza desapareça por si mesma. Ciclo de Estudo da Prosperidade ensina que a pobreza não existe no homem verdadeiro. O homem é perfeito, livre e provido de tudo. A única coisa que tem que fazer é manifestar essa perfeição, manifestar essa provisão, e a questão é como. A ferramenta que tem para manifestar a perfeição, a provisão nesse mundo é a mente, né? Ou os padrões de pensamento, né, da tua mente. E isso constitui as leis mentais. Então, o conceito do Dr. Masaru Taniguchi, né, o primeiro conceito que ele divulgou foi: a lei mental universal permite que se crie tudo aquilo que a mente conceber, acreditar, independentemente do comportamento, né? Ou seja, se a pessoa é boa ou má. E para mim foi um grande aprendizado, porque eu achava que o sucesso pessoal era como se fosse um prêmio do bom comportamento teu, né? E eu achava o mundo injusto por causa disso. E creio que muitas pessoas acham o mundo injusto, porque não recompensa a pessoa boa, né? E as pessoas más têm dinheiro, né? A lei mental universal permite que a pessoa crie, atraia tudo que ela acreditar, conceber, né? Independentemente do comportamento. No mundo não existe uma premiação, né, por você ser uma pessoa boa ou má. Claro, tem a lei do karma e vai ter que fazer resgate, né, aí já é outra história. Mas isso também é abordado no ciclo de estudos. Então, esse mundo sombra da mente seria reflexo da mente, ou seja, dos pensamentos. Na realidade, quando fala em pensamento, é a tua visão, né? Teu pensamento central, tá? A visão central, a consciência central, como você enxerga o mundo. Então, vou dar um exemplo, né? Muitas pessoas enxergam que esse mundo é um mundo onde Deus luta com Satanás, é um mundo de disputa entre o bem e o mal. Pessoas que têm esse modelo mental, a vida das pessoas reflete exatamente esse pensamento central. Então, a vida pessoal, familiar, profissional dessa pessoa vai estar sempre em conflito, vai estar sempre envolvida em briga, conflito, disputa, porque é o modelo mental que ela tem dentro da cabeça. São as pessoas fáceis de identificar, né? São as pessoas que, se você telefona e pergunta como você está, vai responder: estou lutando, estou matando um leão, né? Coisa desse tipo, é bem fácil de identificar. Como é que funciona, né, este mundo reflexo da mente? Vou dar um exemplo, como isso é o curso de prosperidade, né? Vou falar da pobreza, né? Pobreza, o que é? A característica da pobreza é a falta de recursos materiais, falta dinheiro, falta bens, né? Falta coisas na vida dele. Então, a causa é a falta, né? Pobreza é a falta. A causa é a falta que está dentro da cabeça da pessoa, tá? São as faltas interiores. Bem fácil de entender e perceber também. São pessoas que não têm gratidão, então é falta de gratidão, falta de generosidade, falta de esforço, né? E carência sentimental, né? E as pessoas perguntam, né? Isso é verdade? É bem fácil de perceber.
As pessoas pobres só falam em coisas que faltam, né? É só ir na rodinha de pessoas pobres, você vai ver que a conversa está em torno de coisa que falta, né? Os ricos não ficam falando de coisas que faltam, muito pelo contrário, ficam falando em investimento e outras coisas, né? Então é bem fácil de perceber isso. A pergunta que muitas vezes as pessoas falam é, né, eu até entendo que a falta de generosidade, falta de gratidão, falta de esforço é a causa da pobreza. Mas o que tem que ver com carência, né? Carência sentimental. Carência também, no fundo, é uma falta, né? Falta que a pessoa sente. É que aí entra a lei, né? São os padrões de pensamento. Uma delas é a lei de atração dos semelhantes, né? Carência sentimental atrai falta financeira. Falta de alguma coisa interna que cria falta. Não é igualdade. Por isso que é a lei da atração dos semelhantes. Não é igualdade, lei da atração dos semelhantes. Então, semelhante atrai semelhante. Fatos semelhantes atraem fatos semelhantes. Pensamentos semelhantes atraem pensamentos semelhantes, mas não são iguais, né? Não é assim que funciona, né? A atração não é lei da igualdade. Muitas pessoas pensam que é lei da igualdade, né? Por exemplo, se furta, rouba R$100, acha que alguém vai roubar R$100. Não é desse jeito, né? Se você rouba 100, alguém vai roubar alguma coisa de você. Pode ser até um automóvel de muito mais valor, né? Não tem nada a ver, né? Não é lei da igualdade. Outro fato perceptível, né, são as pessoas que se julgam pecadoras, né? Qual que é o conceito do pecador? O pecador tem que pagar pela dor, pelo sofrimento. Então, pessoas que se julgam pecadoras criam fatos que geram muita dor, muito sofrimento na vida, né? E também é bem fácil de perceber, né? Só dando exemplo, né, como é o que funciona a lei da atração dos semelhantes, né? Basta analisar a riqueza. A riqueza combina com o quê, né? Riqueza combina com coisa feia, suja, pequena, apertada, bagunçada, desorganizada? Não. A riqueza combina com coisas grandes, grandiosas, espaçosas, né? Coisa bonita, coisas limpas, coisas organizadas e que não ficam estagnadas, paradas, né? Então, e a pobreza? A pobreza combina exatamente com aquilo que eu falei, que a riqueza não combina com coisas pequenas, feias, sujas, desorganizadas, bagunçadas, estagnado, parado, né? Assim por diante. Se você gosta da lista de coisas pequenas, feias, sujas, desorganizadas, trate de mudar a tua cabeça para começar a gostar de coisas grandiosas, espaçosas, bonito, limpo, organizado, né, etc, etc. Já ouvi, né, gente falando, né, churrasco bom é aquele que eu faço na laje da minha casa, né, com um copo de sica. Olha, não é o melhor caminho para ser rico, tá? Riqueza não combina com coisas bagunçadas, desorganizadas. Se você quer ser rico, goste de um resort, goste de estar num lugar limpo, organizado, bonito, né, espaçoso, as pessoas em movimentação, né? A riqueza não está nesses ambientes sujos, pequenos, apertado, desorganizado, mal arranjado, feio, né? Então, você tem que mudar a tua cabeça, tem que começar a gostar disso. A receita que eu dou é a seguinte, né? Pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 3 anos, uma vez a 5 anos, vá numa loja, né, de grife, compre uma roupa de R$5.000, né?
A mesma roupa que talvez, né, numa lojinha qualquer você pagasse, sei lá, R$ 50. Mas você tem que ir uma vez a cada ano, a cada 2 anos, 5 anos, não importa. Você tem que premiar você, né? Tem que gostar. Você tem que fazer isso. Esse exercício tem que fazer. Da mesma forma, você tem que ir uma vez por ano num restaurante de luxo. O prato vai custar, sei lá, R$ 500, a carta de vinho vai começar por 2.000, não importa, mas você vai fazer isso. É um presente para você. Você tem que gostar dessas coisas. Claro, você não vai fazer isso todos os dias, mas tem que fazer. O que nós aprendemos no ciclo de estudo da prosperidade? O ciclo de estudo da prosperidade, na realidade, é uma aplicação da ciência mental. Então, uma das coisas que aprende é o projeto Prosperidade. O projeto Prosperidade, né, baseia na ciência mental, que tudo, né, tem início no pensamento e, na verdade, na ideia, né? Ideia é o pensamento que você desenha alguma coisa na tua cabeça. Quando você tem ideia, a tua ideia é um carro ou uma casa, né? Quando você fala carro, mentalmente você desenha um carro na tua cabeça. Então a ideia é a palavra que desenha alguma coisa. E isso, se você trabalhar isso, fixar essa ideia, você vai conseguir materializar. Então, o projeto é a aplicação prática da ciência mental. Ela parte do princípio que a ideia, né, ou o pensamento, é o molde, o roteiro dos acontecimentos futuros, né? Então, se você não tiver esse molde, roteiro, você não vai criar teu próprio roteiro. Você vai ser levado, né, pelas pessoas, pelas circunstâncias. Então, você tem que estabelecer metas, objetivos. A aplicação prática disso também é, se você souber que a ideia é o molde, roteiro dos acontecimentos futuros, o que está acontecendo neste momento na minha vida também é um fruto da ideia, né? E a ciência mental, não é a ciência mental, né? O fato mostra que a durabilidade da forma, né, ou dos fatos e acontecimentos, depende do tempo que a ideia alojada nela continuar a sustentá-la, né? Então, um exemplo meio drástico, mas é esse corpo, né? Esse corpo vai ter esse formato enquanto eu estiver vivo. Quando a ideia, o espírito que sustenta o formato desse corpo não estiver mais aqui, vai começar a decompor. Mas isso acontece com tudo, né? Um prédio, um viaduto, qualquer coisa. Se o espírito, a ideia que sustenta aquela construção civil não estiver presente ou não for mantida, ela começa a deteriorar, né? Isso é a coisa mais comum. E aí as pessoas dizem, mas no Japão tem templos que têm mais de 1000 anos, né? Por quê? As pessoas mantêm a ideia central daquele templo, né? Não só mantém, mas em muitas vezes são reconstruídos da mesma forma, né? É igualzinho. Vem um terremoto, um tsunami derruba e as pessoas reconstroem exatamente no mesmo formato. Mas existem templos que têm mais de 500 anos, né? Porque as pessoas mantêm a ideia, né, do Criador. Então, mantém o formato. Se você entender esse mecanismo, você consegue lidar as coisas da vida de forma bem mais tranquila, né? Por exemplo, né, se teu problema é ter dívida, né, tá materializando uma dívida, a primeira coisa que a pessoa pensa é pagar a dívida, né? Mas se você entender a ciência mental, você tem que, na verdade, você não tem que, claro que você tem que pagar a dívida, mas o que você tem que fazer é apagar a ideia da dívida. Se você apagar a ideia da dívida, a dívida no mundo das formas vai desaparecer por si só. Por isso que lá no início foi dito que o princípio, a psique ensina que o homem verdadeiro
No homem verdadeiro não tem a pobreza. Pobreza é a criação mental da própria pessoa por ter padrão de pensamento errado, ou porque ninguém ensinou sobre isso. Eu falei em padrões de pensamento, né? São vários padrões de pensamento, mas um projeto está baseado no padrão de pensamento que diz assim: manifesta aquilo que reconhecemos. Reconhecer aquilo que você aceita, aquilo que você valida. Não adianta você querer alguma coisa, mas você pensar isso é impossível, né? Você quer, mas lá no fundo você reconhece que aquilo é impossível, então as coisas não acontecem. Então você tem que aprender a reconhecer, aceitar, né? E tem técnicas de aceitação. Como é que aceita? Uma das formas é você escrever o objeto do desejo num papel, ficar vendo todo dia e agradecendo. Obrigado, obrigado pela realização desse projeto. O subconsciente, na verdade, é meio burrinho, né? Se você ficar falando a mesma coisa, ele aceita como verdade. Então, não tem nenhum mistério. Tanto é que Jesus foi bem claro nessa questão, né? Qualquer um pode fazer isso e muito mais do que isso. Não precisa de um dom, nem um talento, não precisa nada. É lei mental. Se você usar a lei mental, a ciência mental corretamente, você consegue. Claro, não basta só a lei mental, né? Então, na segunda parte, né, no outro vídeo, eu vou explicar essa questão. Explicar um pouco, então, sobre o que é Projeto Prosperidade, né? Projeto Prosperidade não é um ritual religioso de escrever os desejos num formulário e apresentar a Deus, né? Projeto, na verdade, não é um pedido a Deus. Além de fazer projeto, é necessário agir, buscar mudanças positivas nas atitudes e nos comportamentos, né? E isso que o aluno aprende durante o curso, né? Fazer mudanças positivas nas atitudes e nos comportamentos. Então, Projeto Prosperidade não é uma promessa milagrosa. Projeto Prosperidade é um conjunto, aplicação da ciência mental, mudança de atitude e comportamento por meio de leituras e exercícios diários. Por que e o que faz o Projeto Prosperidade dar certo, né? Porque além de escrever o desejo no papel, os alunos do ciclo de estudos estudam, praticam e realizam exercícios diários. Por isso, eles aprendem a remover os obstáculos, remover os fatores que dificultam a realização dos objetivos. Acumulam, né? Primeiro aprende a remover fatores impeditivos e segundo, ela aprende a acumular as virtudes que contribuem para a realização do projeto por meio de exercícios diários, né? Então, o projeto é um conjunto. Não é simplesmente escrever um pedido e apresentar a Deus e ficar rezando. Não é isso, né? Projeto Prosperidade, na verdade, é uma coisa bastante simples, né? Nós dividimos o projeto na área pessoal, que são os desejos, né? Metas pessoais, metas familiares, metas profissionais, metas financeiras, metas sociais e metas espirituais, né? Mas basicamente é dizer o objeto do desejo, né? Se você quer ir para Rio de Janeiro, a coisa mais importante é querer ir para o Rio de Janeiro, tá? Senão, se você não tiver objetivo, você vai sair caminhando rumo a Curitiba ou Porto Alegre, né? Um dia você vai chegar no Rio de Janeiro, porque o mundo é redondo, mas vai demorar muito, né? O importante na vida, na verdade, é fazer o projeto, né? Tem até uma estatística, né? Isso é comprovado, né? As pessoas bem-sucedidas, né, são aquelas que traçam metas, objetivos, fazem plano de vida, né? Então, é bem fácil de entender, né? Se você não tem foco, né,
você começa a andar para tudo quanto é lado, né? Então você tem que ter um foco, um direcionamento, né? Estabelecer um objetivo e focalizar naquele objetivo. O projeto ajuda a fazer isso, né? E além disso, com exercícios diários, ela vai abrindo caminhos, né? Então são inúmeros, né, relatos de alunos, né, que conseguiram seus objetivos. Geralmente, no início, as pessoas começam com objetivos financeiros, né, materiais. Depois, no fundo, até outro dia eu ouvi um relato de uma pessoa, diz que nos primeiros dois anos, todo o projeto dessa pessoa foi baseado em conquistas materiais, né? No terceiro, diz que ela já não tinha mais tanto prazer, né, pelas conquistas materiais, né? Praticamente conseguiu realizar tudo, e que no terceiro ano, no terceiro projeto, basicamente se concentrou em coisas sociais, familiares, né, e espirituais, assim por diante. É isso que normalmente acontece. Mais um exemplo que posso dar em relação ao que nós aprendemos no ciclo de estudo, né? A gente trata um assunto, são vários assuntos, né? Mas um dos assuntos tratados dentro do ciclo é o que deve fazer para encontrar o emprego, né? O emprego ou o cliente, né? O fundamento é o mesmo, tá? Entre encontrar emprego e encontrar cliente, ou até para encontrar uma pessoa, né? Não tem muita diferença, tá? Vamos analisar especificamente em relação ao emprego, né? Primeira coisa que você tem que entender é o porquê que você perde o emprego, né? São duas situações, né? Que você perde, duas situações, né? A primeira, e a maioria das causas, é porque a pessoa perdeu a vontade de trabalhar para os outros, né? No fundo, não quer trabalhar para os outros, né? Quer trabalhar para você mesmo, né? Então é muito comum, né? Eu quero trabalhar para mim. Mas pensa nessa frase, né? Eu quero trabalhar para mim. Você acha que alguém trabalha para mim, para si? Não? Um dentista, por exemplo, estuda 5 anos, né? Será que cuida do seu próprio dente? Não, ninguém trabalha para si. Então, trabalho é sempre para os outros, né? E se você diz para o universo, não quero trabalhar para os outros, o universo vai entender que você não precisa de uma coisa chamada emprego. Por isso você vai perder emprego. Para que uma pessoa que não está afim de trabalhar para os outros vai precisar estar empregado? É incoerente. O universo vai dar um jeito de fazer perder o emprego. Então a primeira das condições é a falta de vontade de trabalhar para os outros. Na verdade, o que acaba é a disposição de ser útil, né? De servir, de fazer alguma coisa, fazer o bem para os outros. Então, nessas situações, para encontrar o emprego, o que você tem que fazer, né? Mostrar ao mundo que você está afim de ser útil. Como é que você mostra? Comece a executar algo que beneficie os outros, independentemente de receber ou não a remuneração. Então, o Dr. Masaru Taniguchi tem várias orientações no livro dele, né? Uma delas é assim, mandou um cidadão fazer faxina, né? Falou, vai limpando a rua, né? A pessoa pensou que era para limpar a frente da casa dele, né? E perguntou, mas mestre, limpar a frente da minha casa não leva mais do que 10 minutos, né? Eu falei, o Dr. Masaru Taniguchi respondeu, não disse para limpar a frente da tua casa. Você vai varrendo. Varre a rua, varre o quarteirão, varre o bairro, varre a cidade inteira. Você tem que mostrar para o universo que você está a fim de fazer alguma coisa a benefício. Quando o universo, a mente do universo entender isso, ele vai arrumar um emprego para você. A segunda situação que a pessoa perde emprego porque você está diplomado, né, naquele ambiente, naquele trabalho. Tem que entender que este mundo aqui é como se fosse uma escola, tá?
Na escola, se você não passa naquela matéria, você vai ter que repetir o ano e estudar aquela matéria de novo, né? Na escola, você tem que dar um jeito de passar de ano, né? Dar um jeito, é qualquer jeito mesmo, tá? Cola, né? Faz qualquer coisa. Mas você tem que passar. Se você não passar de ano, você vai repetir. E na vida também, tá? Se uma coisa está acontecendo, se você está num ambiente que você não gosta de trabalhar, você tem que dar um jeito de se diplomar naquele ambiente. Não adianta fugir. As pessoas fogem, né? Pede demissão, muda de emprego, muda de país, muda de mulher. Isso não vai resolver problema, tá? Você tem uma missão, um aprendizado que você tem que dizer, eu aprendi. Quando você fizer isso, o universo vai te abrir porta para outro emprego, para outra profissão, para um outro ambiente. Então, se você quiser mudar de emprego, né, ou profissão, é preciso diplomar-se no emprego atual, né? E por isso que existem em algumas situações pessoas que são dispensadas, né? E quando diz, quando fala da primeira hipótese, né, que é a falta de disposição de trabalhar para os outros, a pessoa diz, não, eu nunca tive isso, sempre eu gostei de trabalhar, de ser útil, né? Então, essas pessoas é que já não precisam mais estar naquele ambiente, naquele trabalho. Ele tem que buscar outro desafio, outro ambiente, tem uma outra missão, né? Outro papel. Você tem que, senão você nunca evolui, né? A forma de encontrar o emprego é bastante simples, né? A única coisa que você tem que entender e aceitar, porque a lei da mente é manifesta aquilo que eu reconheço, aceitar. Aceitar o seguinte, se Deus fez o homem surgir na Terra, foi para realizar alguma coisa. Portanto, é absolutamente impossível que não esteja um trabalho para um homem. Emprego é outra coisa, tá? Emprego é trabalho remunerado. Você tem que buscar trabalho. Por isso que estava lá bem no início, né? Você tem que buscar fazer alguma coisa independentemente de receber ou não a remuneração. Você tem que mostrar essa disposição para o universo. Quando fizer isso, você vai arrumar um emprego, né? Então, o que você tem que fazer é buscar o trabalho, não o emprego, não buscar o emprego, que é a remuneração. Uma das coisas que impedem, que aí já é no fator impeditivo de encontrar outro trabalho, né, é a falta de gratidão, tá? Falta de gratidão pelos empregos anteriores, né? Aí vale clientes também, mesma coisa. É bem fácil de entender isso, né? Se você for numa fila de pessoas que estão desempregadas por mais de 2 anos e você perguntar qual é o nome do primeiro patrão, você vai entender o que eu estou dizendo. Bom, o terceiro exemplo que eu dou, né, o que nós aprendemos no ciclo de estudo é o que é riqueza, né? O que é gerar riqueza, né? E você vai entender o que é esse mundo, né? O mundo dos negócios, né? Esse mundo, aparentemente, é um mundo cruel, né? Onde como conceituava o príncipe Siddhartha, né? O Buda, né? Antes da iluminação, ele achava que esse mundo era um mundo cruel, onde um matava o outro, comia o outro, né? E achava que por isso que a humanidade tinha que sofrer, né? Para pagar o sofrimento pela dor causada com os insetos, com animais, enfim, né? Porque era um mundo onde um sacrificava o outro, né? Movido por essa ideia, o príncipe Siddhartha ficou 6 anos, né, vivendo na floresta, praticamente só jejuando, né, e comendo folha e raiz, né, porque
achava que se comesse qualquer outra coisa, ele estaria matando, né, algum ser vivo. Mas quando ele saiu da floresta, né, e uma jovem brahmana ofereceu a papa de arroz com leite, ele comeu, né? Antes ele não comeria, né, papa de arroz com leite, né? Tomar leite significava estar usurpando leite da vaca e deixar de alimentar o bezerro. Mas naquele momento ele entendeu que a jovem, na verdade, ela estava oferecendo algo mais do que coisa material. Ela estava querendo salvar a vida da pessoa. E para salvar a vida da pessoa, ela tinha que transformar o leite e o arroz em um alimento. Então, tem um trabalho aí atrás, né? Executou um trabalho. Então, qual que é o fundamento do trabalho? O fundamento do trabalho é gerar alguma coisa útil. E quando você executa um trabalho, você sempre despende um determinado tempo, né? Trabalho significa dar o meu tempo de vida a alguém, né? Se eu trabalho 1 hora, significa meu contador de vida diminuiu em 1 hora, né? Mesmo sem considerar a vida útil do trabalho, né? Se nós vivemos 100 anos, significa que vivemos 874 mil horas, né? Agora, se considerar horas úteis, é bem drástico, né? Primeiro porque dormimos metade, então é 874 mil dividido por 2, né? Dá uns 400 e pouco, 30. Como tem muito feriado e domingo, etc., né? Você tem que descontar mais quase metade, né? Se você fizer a conta, você vai chegar entre 200 mil e 250 mil horas, tá? É isso que você tem para fazer alguma coisa, para trabalhar. Então, quando você trabalha 1 hora, você está dando 1/250 da coisa mais preciosa que é a tua vida, teu tempo de vida, né? Se você entender esse conceito, você vai entender o que é valor, né? No final, quando você executa um trabalho, seja ela de carregar uma caixa de um ponto para o outro, 1 hora, no final você gera uma coisa chamada riqueza. Riqueza pode ser produto ou serviço, que tem 2 características. A primeira delas é eliminar, né, uma dor, uma dificuldade. Imagina alguém que não tem força para carregar um peso e você carrega aquela caixa de um ponto até o outro durante 1 hora. Então você eliminou a dor ou sofrimento daquela pessoa e naturalmente a pessoa ficou muito feliz, né? Então você proporciona alegria, felicidade. Então a característica da riqueza é eliminar, aliviar a dor ou sofrimento, proporcionar alegria, felicidade. Quanto mais essas 2 características forem maior, você tem uma coisa chamada valor, né? Já deve ter feito curso onde as pessoas ficam falando, você tem que vender valor, não o preço, mas não ensina o que é valor, né? Valor é isso, é a característica. Essas 2 características constituem o valor. Então, o trabalho é um meio, né, que você tem para vivificar a si e vivificar o outro, né? Vivificar é resolver problema, dar vida ao outro. O trabalho é o meio que você tem de transformar o amor, né, ou o sentimento de querer bem, fazer o bem, em um produto ou serviço para suprir a necessidade do outro, né? Sentimento não adianta grande coisa, né? Declarar para o mundo eu amo a humanidade é melhor do que não declarar, mas não serve para grande coisa. Você tem que transformar esse sentimento em algum produto, um serviço para aliviar uma dificuldade, facilitar a vida do outro. Você tem que criar um produto ou serviço que facilita a vida do outro. Isto é gerar riqueza, isto é conceito de trabalho, né? Então, vivificar é cumprir a finalidade, né?
Se uma coisa tem que cumprir a finalidade, você não pode desperdiçar, né? Você não pode jogar fora, né? Um dos grandes, uma das principais razões, né, do fracasso empresarial, ou por que os negócios não vão bem numa empresa, são os desperdícios, né? O maior desperdício é o desperdício de tempo, né? Bem fácil de entender. Se você tem 100 funcionários, cada um perde 1 hora por dia, e com toda certeza, se você botar um câmera tipo do Big Brother, você vai ver que as pessoas perdem muito mais do que 1 hora por dia, né? 100 pessoas, 100 funcionários, cada um perdendo 1 hora, significa 100 horas por dia. Significa que 12 pessoas não trabalham, né? Essa é a matemática simples para entender por que o desperdício é a causa principal do fracasso dos negócios, né? E o fracasso da vida pessoal, tá? Pessoas que não progridem porque desperdiçam o tempo, a vida. Informações sobre ciclo de estudo da prosperidade, né? Ainda já foi falado alguma coisa. Ciclo de estudo da prosperidade é um curso que fundamenta no livro Coleção Verdade da Vida, do Dr. Masaru Taniguchi. O ciclo de estudo existe desde 1992, ou seja, já existe há 25 anos, né? Esse é o 25º ano. Um produto ou serviço que está no mercado há 25 anos deve ter alguma coisa que presta, né? Nenhum produto ou serviço consegue manter 25 anos no mercado se não tiver alguma qualidade, né? Atualmente, são realizados em torno de 55 ciclos em todo o Brasil, né? Em todas as principais capitais do Brasil, são realizados os ciclos. Isso significa que tem em torno de 5.000 alunos ano matriculado. Cada ciclo tem em torno de 80, 100 alunos, então tem em torno de 5.000 alunos matriculados. O ciclo tem 4 níveis, né? Ou seja, em 4 anos tem o nível 1, nível 2, nível 3 e nível especial. Então, cada ano vai evoluindo um pouco, né? O assunto vai mudando. Na verdade, não o assunto, mas o entendimento do aluno vai mudando conforme o ano. Cada nível, né? Cada ano, né? Então tem 8 etapas, né? Cada etapa tem 6 aulas de 50 minutos, né? Então, a carga horária dos ciclos são 48 aulas por ano, né? Ou 48 temas ou assuntos que são estudados durante o ano. É realizado nos finais de semana, tem locais que fazem só no domingo, então tem 8 finais de semana. Muitas localidades fazem sábado e domingo, então são 4 finais de semana, né? No sábado e domingo. Tem 2 etapas, né? Uma etapa no sábado, outra no domingo, né? Então, com 4 finais de semana, 4 sábados e domingo, completa 8 etapas. O curso é apostilado, mas o fundamental são os livros, né? O livro Coleção da Vida e os outros livros escritos por Dr. Masaru Taniguchi. Tem outras informações adicionais, né? Para quem quer seguir carreira na Seichonoye, ela serve de quesito para prestar exame, ser preletor da Seichonoye, né? Você aprende a fazer projeto prosperidade e principalmente exercícios e práticas diárias, né? Isso é fundamental, né? É como um bombeiro que sai para apagar o incêndio, tá? Se você não tiver treinado, você não vai saber o que tem que fazer. Quando acontecer algum problema, né? O que você tem que fazer, né? E isso a prática vai te mostrar, né? Vou dar um exemplo, né? Anos atrás eu atropelei um cidadão. Atropelei, no meu modo de dizer, na verdade o carro da frente deixou o bêbado na minha frente. Quando o carro da frente saiu, eu mal enxerguei um vulto e já estava atropelando um cara, né?
O cara bateu no capô, bateu no vidro, né? Enfim, caiu no asfalto, cortou, estava ensanguentado. A primeira reação minha foi xingar o cara e dar um chute, né? Reação normal, xingar. Né? Aí eu lembrei, né? Pô, mas eu sou preletor da Seitonoye, né? O que você tem que fazer? Né? Aí tem as práticas, né? Uma das práticas para enfrentar essa situação e acalmar a tua cabeça são... A prática recitativa é exatamente para você desfocar, mudar o pensamento, né? Então, quando acontece esse tipo de imprevisto, né, você tem que mudar a tua cabeça, né? Geralmente a reação é agredir, ficar bravo, xingar, né? Mas isso não resolve o problema, então a prática serve para isso. O que eu comecei a fazer é recitar, né, a mantra, né, no japonês, que é de Soe Mankanzen, né? E fui buscar socorro. Deve ter levado uns 5 minutos fazer isso. Quando eu retornei, tinha um anjo do guarda parado, né? Ou seja, uma doutora estava passando lá, né? Com um jaleco branco. Para mim foi um verdadeiro anjo, né? Já estava atendendo o cidadão. Vai lá, tranquilo, né? Esse cara não vai morrer, não. Pode ficar tranquilo, só ralou. Pode ser que tenha alguma escoriação, fratura, mas tá tranquilo, né? Fica tranquilo. Daqui a pouco veio a polícia, né? Começou a fazer ocorrências, né? E a polícia é meio truculenta, né? Primeiro falou, que foi? Né? Um cara entrou na minha frente, atropelei, né? A polícia que estava lá, eu estava com paletó, no paletó tinha um emblema, né, da PSIB, né? O Cedo falou, você é da Seitonoye? Eu falei, como? Não, sou. Por que você sabe? A minha mãe é preletora da Seitonoye. Aí o tratamento mudou, né? Mudou tanto que depois, quando acabou de fazer, veio a ambulância, levou e tal, falou, pô, você vai ter que nos acompanhar até a delegacia e tal. Falei, será que eu posso passar lá em casa para deixar o pessoal? O polícia falou, não, claro, eu te acompanho, né? Fui para casa acompanhando a polícia, deixei, troquei de roupa e fui para a delegacia. Lá na delegacia estava sentado naquele banco, né, banquinho sujo. Veio um cidadão, né, escrivão lá e falou, você é da Seitonoye? Sim. Por quê? Como é que sabe? Minha mãe é adepta da Seitonoye. De novo, né, o tratamento mudou, né? Fui levado para uma sala VIP com televisão, sofá, é bem diferente daquela cadeira de madeira da entrada de uma delegacia, né? Pois, isso foi umas 9 horas da noite. Lá para meia-noite não vinha o retorno, né? Perguntei para o delegado de plantão, né? Mas o que aconteceu, né? Olha, japonês, aconteceu uma coisa estranha, né? Ninguém deu entrada, nenhum hospital próprio, nem a viatura que levou retornou e notificou que teve um acidente envolvendo o carro e uma vítima, né? Quer saber de uma coisa? Vai embora para casa. Como não tem vítima, né? Acidente material, não tem muito o que fazer, né? Você está liberado, né? Quem sabe esse processo vai entender o que significa isso, né? Se você tem vítima, nesse país você tem que provar inocência, tá? Não adianta dizer que o cara entrou na tua frente. E aí entra em perícia e N coisas, o carro pode ficar até apreendido, tem que fazer exame técnico do carro, se teu freio do teu carro tá bom, se você enxerga bem. É uma complicação danada, né? Bom, não sei o que aconteceu com o bêbado que eu atropelei, mas desapareceu. Para mim foi ótimo, porque eu tirando o material, né? Só questão de pintar, desamassar e pintar, você resolve facilmente, né? Então, quando você muda a mente, né? Muda o foco, muda o pensamento e muda os acontecimentos, né? Falando desse jeito parece uma coisa milagrosa, né? Não tem nada de milagroso, tá? É ciência mental, né? Esse mundo espelha teu pensamento, tua cabeça, tá? Não tem nada de milagre aí.
é algo normal, né, para quem pratica, vivencia a verdade da vida. Bom, maiores informações você pode obter na Secretaria da Associação da Prosperidade, na Secretaria da PSIB em São Paulo, 11, né, 011, né, 50 14 22 31, né, ou pelo site da Seichonoye você consegue obter, ou nas associações, né, locais, ou nas regionais da Seichonoye, que são em torno de 90 regionais aqui no Brasil todo. Muito obrigado a todos.